Yo, galera! Bem-vindos a esse vídeo que vai botar fogo no rolê. Hoje, o papo é daqueles que causam. Por que as mulheres no Brasil ficaram tão fáceis? Por que parece que ficar com várias delas tá mais simples que pedir um lanche no iFood? E como elas perderam aquele status de joia rara de antigamente? Spoiler: a cultura, o feminismo, a loucura digital e, pasmem, até o fato de ninguém ligar mais para a Bíblia estão no meio dessa história. Então, segura firme, bota o fone, aumenta o som e vambora para esse rolê de 10 minutos que vai fazer você rir, pensar e, quem sabe, discutir com os parça. Vamos rebobinar a fita até os tempos da vovó. Lá nos anos 50, 60, a mulher brasileira era tipo uma lenda. A rainha do pedaço, a musa intocável, a Ivete antes do carnaval. Para chegar nela, meu amigo, era missão nível Elden Ring. Precisava de papo afiado, flores, promessa de casamento e, se possível, a bênção do sogro brabo. Relacionamento era coisa séria. Compromisso era o jogo. A mulher tinha um valor, uma aura de quem quiser que rale. Mas, de repente, o mundo virou de ponta cabeça. Como? Vem comigo! Chegam os anos 60, 70 e bam! Revolução sexual entra chutando a porta. A pílula anticoncepcional chega e muda o tabuleiro. Sexo sem medo de gravidez? Liberou geral. As mulheres ganham liberdade para curtir, viver e experimentar. Isso é ruim? Claro que não. Mas olha a ironia. Essa liberdade veio com um custo. Antes, sexo era quase um contrato. Olha, isso é sério. Bora construir algo? Agora, virou um valeu, tchau. A mídia entra com tudo, com novelas da Globo e revistas tipo Cláudia vendendo que ser livre é ser disponível. É como se gritassem: gata, se joga, que tá de boa. E tem mais. A urbanização dá um gás. As mulheres saem do interior, vão para as capitais, São Paulo, Recife, Belo Horizonte. Trabalham, estudam, moram sozinhas. Independência? Nota 1000. Mas isso cria um novo cenário. Baladas bombando, bares lotados e o tal do ficar vira a nova lei. Antes, conquistar uma mulher era um projeto de vida. Agora, é só estar no rolê com uma cerveja na mão. A oferta cresce. E o que acontece quando tem muito de algo? O valor cai. É tipo promoção de Black Friday. Se tá em todo canto, ninguém paga o preço cheio. Agora, essa real. Por que parece que as mulheres estão fáceis? Porque o jogo virou um free for all. Redes sociais entram na parada e é como jogar querosene na fogueira. Tinder, Instagram, WhatsApp, tudo na palma da mão. Uma DM com um "e aí, gata?", um emoji de coração e pronto, tá no papo. Por quê? Porque a cultura grita pras mulheres: seja moderna, seja descolada. Antes, o cara precisava mostrar que era o cara. Emprego, planos, caráter. Hoje, basta ter Wi-Fi e um "oi, sumida". Pesquisa da USP 2019 mostrou que 70% dos jovens entre 18 e 24 anos acham sexo casual normal. Normal, galera? Isso é o padrão agora. E tem o vilão da hipersexualização. Liga a TV, abre o YouTube, rola o Insta. O que vê? Corpos expostos, poses sensuais, funk com letras que fariam sua tia desmaiar. A mulher é vendida como produto, como se o valor dela fosse medido em curtidas. E muitas compram essa ideia, porque quem não quer atenção? Posta uma foto ousada, ganha 1000 likes, parece o paraíso. Só que atenção não é respeito, e quando todo mundo tá na vitrine, o que era especial vira comum. É como se o mercado do amor tivesse virado um feirão. Tudo baratinho, tudo acessível. Dado para chocar, IBGE 2020. 40% das mulheres de 25 a 34 anos estão solteiras. Coincidência? Duvido. Agora o elefante na sala, o feminismo. Calma, não é para jogar pedra, é para analisar com ironia. O feminismo começou brabo. Direito de votar, trabalhar, ser dona do próprio destino. Quem vai falar mal? Ninguém. Mas o feminismo moderno, aquele da terceira onda, derrapou feio. Vendeu para as mulheres que empoderamento é pegar geral, não precisar de homem, tratar compromisso como prisão. Parece libertador, né? Só que tem um detalhe. Quem tá rindo? Os caras que querem tudo na faixa.
É como se o feminismo tivesse dado um vale-presente para os players do Tinder. Toma, buffet liberado! E não é só isso. O feminismo, sem querer, criou uma competição entre as mulheres. Quem posta a foto mais quente? Quem tem mais matches? Quem é a mais descolada? E enquanto elas competem, os caras estão de boa assistindo com um balde de pipoca. O feminismo prometeu liberdade, mas entregou pressão. Pressão para ser sexy, para ser moderna, para não ficar para trás. Ninguém fala do depois, da solidão, do vazio, de perceber que ser livre nem sempre é ser valorizada. E quem lucra? As redes sociais, com cliques, a indústria do entretenimento, com views. E as mulheres? Muitas vezes ficam com o prejuízo emocional. E as influências digitais? Meu Deus, isso é o chefão final. O Instagram é uma máquina de moldar cabeças. Diz para as mulheres: quer ser notada? Mostra mais. Quer ser amada? Posta o biquíni. E elas vão, porque o algoritmo é cruel. Cada like é um tapinha nas costas, mas é um tapinha que cobra caro. O TikTok? Um desfile de dancinhas sensuais que viralizam em 2 segundos. A mensagem é clara. Seu valor está no quanto você se expõe. E isso cria um ciclo. Mais exposição, menos mistério. Menos mistério, menos valor no jogo do amor. E as influencers? Ai, as influencers. Vendem um sonho. Corpo perfeito, vida perfeita. Mas é tudo fachada. Elas estão presas na mesma armadilha, precisam se expor para manter os seguidores, para fechar publi. E as mulheres normais, vendo isso, acham que precisam competir. É como se todo mundo fosse refém do feed. E os caras? Aproveitando o banquete porque o cardápio tá mais farto que churrasco de domingo. E agora a cereja do bolo. Ninguém liga mais pra Bíblia. Sério, galera, já repararam? Antigamente, os valores vinham da fé. A Bíblia, lá em 1 Coríntios 6,18, fala para fugir da imoralidade sexual, que o corpo é templo do Espírito Santo. O casamento era sagrado, o sexo tinha propósito, era tipo um pacto divino. As mulheres, muitas vezes, se guiavam por esses princípios. Se for para ser, que seja com compromisso com Deus no meio. Mas hoje, a Bíblia virou enfeite de estante. A sociedade trocou o que Deus uniu por o que o leak uniu. A fé, que dava uma base moral, foi deixada de lado por uma cultura que diz: faz o que te faz feliz e dane-se o resto. E o resultado? Sem um norte moral, tudo vira bagunça. Relacionamentos viram stories. E o valor da mulher, que antes era ligado à dignidade, virou refém de views e curtidas. Então, qual é a moral? As mulheres no Brasil não ficaram fáceis porque quiseram. Foram empurradas para esse jogo. Por uma cultura que sexualiza tudo. Por um feminismo que confundiu liberdade com exposição. Por redes sociais que transformam autoestima em likes. E por uma sociedade que jogou a Bíblia no canto e disse: vale tudo. É uma cilada perfeita. Seja livre, mas só do jeito que a gente quer. Resultado? Relacionamentos rasos, corações partidos, uma geração mais conectada e ao mesmo tempo mais sozinha. Mas nem tudo tá perdido. Mulheres, escutem, o poder tá com vocês. Querem ser valorizadas? Sejam estratégicas. Não comprem essa de que pegar geral é poder. Façam o cara ralar. Mostrem que vocês são o prêmio. E homens, bora jogar limpo? Valorizem quem se valoriza. Porque o amor é um jogo de 2. Se todo mundo se respeitar, todo mundo ganha. E aí, tropa? O que acharam? Tô jogando a real ou viajei na maionese? Joga o comentário, chama os parça, compartilha o vídeo. Até o próximo rolê. No amor, quem se valoriza leva o troféu. Fui!